Nossa aula de geografia de hoje vamos falar de biomas, sejam nos lugares mais frios, extremos, norte ou sul do planeta, ou seja no deserto do Atacama, ou seja no deserto australiano ou deserto africano. Em todos esses elementos de ambientes frios ou quentes, você vai encontrar alguma forma de vida desses ambientes inóspitos ou os elementares seres vivos que compõem em milhares os ambientes mais úmidos, mais quentes, mais confortáveis do planeta. Ou seja, o bioma é esse elemento que dá a cada indivíduo e a cada ambiente do planeta uma condição específica de vida. Então vamos definir agora alguns biomas importantes para o planeta. Afinal, o que são biomas? Bioma, de acordo com o IBGE, pode ser definido como um conjunto de vida vegetal ou animal presente em um ambiente que possui condições naturais, clima, relevo, características geológicas parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Ocupa grandes extensões do espaço geográfico, inclui diversos ecossistemas. Um exemplo disso é a Mata Atlântica. A floresta tropical do Brasil, que ocupa grande extensão de terra, de faixa litorânea do país, indo do Piauí ao Rio Grande do Sul. Isso nós incluímos aí a Mata Araucária, os campos de altitude, restingas e manguezais. Desses biomas, vamos definir alguns especificamente aqui, definindo características básicas de cada um. A tundra. Localiza-se no extremo norte do sul da Terra, sendo muito encontrado no norte do Canadá, da Europa e da Ásia. Por estar localizada nas zonas polares, apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, pouca pluviosidade e dias e noites de longa duração, dependendo da estação do ano. A tundra, na maior parte do tempo, o solo é coberto por neve, aflorando somente no verão, quando essa neve descongela e as plantas vão se reproduzir nesse período. O restante ela fica coberta novamente, ela volta a ser coberta novamente pelo gelo. Essa vegetação é escassa e basicamente ela é composta por líquens e musgos. Uma outra vegetação importante, localizada um pouco abaixo das regiões polares do planeta, é a floresta de taiga. Ela compõe o maior volume de floresta do planeta, em torno de 30% da cobertura vegetal de florestas, e é importante a sua responsabilidade, a sua composição, vem aí tanto para manter a temperatura equilibrada do planeta, como também aí preservar, claro, alguns ecossistemas importantes do planeta. Então vamos definir aqui as características da taiga, por exemplo, que vai desde o norte do Canadá até mesmo aí o norte da Rússia, grande parte da Europa e até a Ásia. Então a extensão dessa cultura vegetal ela é bem longa e basicamente ela se encontra em quase todos os continentes ao norte do hemisfério, definindo a taiga. Localiza-se em altitudes elevadas ao sul das áreas de tundra, ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia. A vegetação é pouco diversificada, sendo composta principalmente por coníferas que possuem folhas em forma de agulhas, acicifoliadas, recoberta por uma cera que conserva a umidade e o calor, evitando assim que ela congele no período do inverno. A fauna ela é composta por diversas espécies de insetos, aves, renas, alces, veados, ursos, raposas e morcegos. Vamos falar agora das florestas temperadas. Floresta temperada origina-se nas zonas temperadas, principalmente dos países da América do Norte, Europa e alguns países da Ásia. Em virtude da existência de 4 estações do ano, bastante definidas, a vegetação é abundante e diversificada, possuindo espécies de diversos tamanhos, cascas grossas, folhas largas que caem durante o outono e brotam na primavera. A fauna é muito diversificada. A presença de grandes mamíferos como ursos, leões da montanha, animais herbívoros como cervos, coelhos, camundongos, topeiros e insetos são uns que fazem parte desse bioma importante que é as florestas temperadas. Vamos falar agora das florestas equatoriais.
Localizada em zonas tropicais bem próximas à linha do Equador, com um clima muito úmido e quente, pouca amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, o que significa amplitude térmica, a vegetação é densa, apresenta árvores de grande e médio porte, latifoliada, ou seja, folhas largas e grandes, perene, ou seja, não há queda de folha no período do outono, as folhas não caem, em muitos casos, adaptada à umidade, ou seja, grande parte dessa floresta ela pode estar coberta por água, ou seja, parte dela inundada, parcialmente. Vamos falar agora das florestas tropicais. Localizada em áreas de clima tropical, principalmente próximo ao litoral, possui características semelhantes à floresta equatorial. Recebe muita umidade e possui uma vegetação densa, muita biodiversidade. Um exemplo fica com a Mata Atlântica, é a mais conhecida e que hoje no Brasil também ela tem uma cobertura de 7% do território. Vamos falar agora das savanas. Localiza-se entre as áreas de florestas tropicais e regiões de climas áridos e semiáridos, nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida, verão, e outra seca, que é o inverno. A sua composição vegetal ela vai se caracterizar basicamente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte, raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. A fauna das savanas é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves. Vamos abordar agora os campos. Muito comuns nas áreas de clima subtropical e de relevos em que predominam planícies. São muito encontrados nos Estados Unidos, do Sul, do Brasil e algumas regiões da Ásia. Em virtude da irregularidade das chuvas, esse bioma possui pouco ou nenhuma espécie herbáceas e arbóreas, sendo construído principalmente por gramíneas e outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. Vamos abordar agora os desertos. Deserto localiza-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade, chuvas irregulares, solos arenosos e uma escassa vegetação, que se adapta a baixa umidade, as chamadas xerófilas. A fauna dessa região também está adaptada a pouca umidade, com predomínio de espécies de répteis, lagartos, cobras, etc. Insetos e camelos também fazem parte dessa composição. Estão presentes na Ásia, África e Oceania. Os principais desertos do mundo são o deserto do Saara, o Kalahari, na África, o deserto de Gobi e o deserto australiano. A destruição parcial dos biomas pode comprometer o equilíbrio ecológico dos ecossistemas que os compõem, provocando a destruição de habitat e extinção de animais e plantas. Esse é um assunto recorrente no dia a dia, essa intervenção humana nos habitat, de alguma forma trazendo prejuízos, o que vai provocar futuramente aí a perda de algumas espécies ao longo dos anos.